O holocausto perpétuo. Eis o que sacrificarás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano em cada dia, perpetuamente. Oferecerás um desses cordeiros pela manhã e o outro entre as 2 tardes. Com o primeiro cordeiro oferecerás a 10ª parte de 1 efá de flor de farinha amassada, com 1/4 de hin de óleo de olivas esmagadas, e como libação 1/4 de hin de vinho. Entre as 2 tardes oferecerás o segundo cordeiro, acompanhado de uma oferta e de uma libação semelhante às da manhã. Este é um sacrifício de agradável odor consumido pelo fogo em honra do Senhor. Este holocausto será perpétuo e será oferecido em todas as gerações futuras, à entrada da tenda de reunião, diante do Senhor, onde virei a vós para falar contigo. É nesse lugar que darei entrevista aos filhos de Israel, e ele será consagrado pela minha glória. Consagrarei a tenda de reunião e o altar. Consagrarei igualmente Arão e seus filhos, para que sejam sacerdotes a meu serviço. Habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão então que eu, o Senhor, sou o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar entre eles, eu, o Senhor, seu Deus. O altar dos perfumes. Construirás um altar para queimares sobre ele um incenso. Fá-lo-ás de madeira de acácia. Seu comprimento será de 1 côvado, e sua largura de 1 côvado. Será quadrado e terá 2 côvados de altura. Seus cornos farão corpo com ele. Cobrirás de ouro puro a sua parte superior, os seus lados ao redor e os seus cornos, e lhe farás uma bordura de ouro em volta. Farás para ele 2 argolas de ouro abaixo da bordadura dos 2 lados. Colocarás essas argolas dos 2 lados para receberem os varais que servirão ao seu transporte. Farás os varais de madeira de acácia e o recobri-lo-ás de ouro. Colocarás o altar diante do véu que oculta a arca da aliança, em frente do propiciatório que se encontra sobre a arca, no lugar onde virei a ti. Arão queimará sobre o altar incenso aromático a cada manhã, quando preparar as lâmpadas. Queimá-lo-á também entre as 2 tardes, quando acender as lâmpadas. Haverá desse modo incenso diante do Senhor, perpetuamente nas gerações futuras. Não oferecerei sobre esse altar nem perfume profano, nem holocausto, nem oferta, e não derramarei sobre ele libação. 1 vez por ano, Arão fará a expiação sobre os cornos do altar, com o sangue da vítima pelo pecado. Fará a expiação 1 vez por ano, em todas as gerações futuras. Esse altar será uma coisa santíssima, consagrada ao Senhor. Imposto para o culto. O Senhor disse a Moisés: quando fizeres os recenseamentos dos israelitas, cada um pagará ao Senhor o resgate de sua vida, para que esse alistamento não atraia sobre ele algum flagelo. Cada um daqueles que forem recenseados pagará meio siclo, segundo o valor do ciclo do santuário, que é de 20 gueras. Meio ciclo como contribuição devida ao Senhor. Todo homem recenseado de 20 anos para cima pagará a contribuição devida ao Senhor. O rico não dará mais e o pobre não dará menos de meio ciclo para pagar a contribuição devida ao Senhor, em resgate de vossas vidas. Cobrarás aos israelitas o dinheiro do resgate e o aplicarás ao serviço da tenda de reunião. Ele será um memorial diante do Senhor, de como os israelitas asseguraram o resgate de suas vidas. A bacia de bronze. O Senhor disse a Moisés: farás uma bacia de bronze para as abluções, com um pedestal de bronze. Colocá-las entre a tenda de reunião e o altar, e deitarás água nela.
Arão e seus filhos tirarão daí a água para lavar as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da reunião, deverão lavar-se com essa água, para que não morram. Igualmente, quando se aproximarem do altar para o serviço, para oferecer um sacrifício ao Senhor, lavarão os pés e as mãos, para que não morram. Essa será para eles, Arão e sua posteridade, uma lei perpétua, de geração em geração. O óleo da unção e o perfume sagrado. O Senhor disse a Moisés: escolhe os mais preciosos aromas, 500 ciclos de mirra virgem, a metade, ou seja, 250 ciclos de cinamomo, 250 ciclos de cana odorífera, 500 ciclos de cássia, segundo o ciclo do santuário, e um de óleo de oliva. Farás com tudo isso um óleo para a sagrada unção, uma mistura odorífera composta segundo a arte do perfumista. Tal será o óleo para a sagrada unção. Ungirás com ele a tenda de reunião e a arca da aliança, a mesa e seus acessórios, o candelabro e seus acessórios, o altar dos perfumes, o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios e a bacia com seu pedestal. Depois que os tiveres consagrado, eles tornar-se-ão objetos santíssimos, e tudo que os tocar será consagrado. Ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me sirvam como sacerdotes. Dirás então aos israelitas: este óleo vos servirá para a unção santa, de geração em geração. Não se derramará dele sobre o corpo de homem algum, e não fareis outro com a mesma composição. É uma coisa sagrada, e deveis considerá-la como tal. Se alguém fizer uma imitação ou ungir com ele um estrangeiro, será cortado do meio de seu povo. O Senhor disse a Moisés: toma aromas, resina, casca odorífera, galbano, aromas e incenso puro em partes iguais. Farás com tudo isso um perfume para a incensação, composto segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Depois de tê-lo reduzido a pó, pô-lo-ás diante da arca da aliança, na tenda da reunião, lá onde virei ter contigo. Essa será para vós uma coisa santíssima. Não fareis para vosso uso outro perfume da mesma composição. Considerá-lo-ás como uma coisa consagrada ao Senhor. Se alguém fizer uma imitação desse perfume para respirar o seu odor, será cortado do meio do seu povo.